Oi, vamos começar a nossa série Sobrenatural, onde eu vou contar para você todas as experiências sobrenaturais que eu tive com o Senhor, para aumentar a tua fé, para te fazer entender que o nosso Deus é um Deus que não mudou, ele continua se comunicando desde quando a criação do mundo aconteceu até os dias de hoje. E esse acontecimento ocorreu há alguns anos atrás, aproximadamente uns 2 anos atrás. A gente estava passando por uma situação financeira muito difícil e naquele mês em específico a gente estava sem dinheiro para pagar as contas. O dia de pagar as contas estava se aproximando e eu e o meu marido, não tinha nada para pagar essas contas, para pagar a comida do mês, para pagar as dívidas, e aquilo estava me deixando muito ansiosa, muito triste. E todas as vezes que eu perguntava pro meu marido, e agora? Apareceu algum dinheiro? Ele falava, não, não apareceu. E, e a gente estava sem perspectiva de, de fazer honrar com os nossos compromissos naquele mês. Era um ano muito difícil, foi um ano muito difícil pra gente. E tudo aquilo me fez me colocar de joelhos diante do Senhor. E foi ali que aconteceu esse milagre que eu vou contar para vocês hoje, que foi o dia que o Senhor falou comigo e me mostrou exatamente uma informação que eu precisava. Eu cheguei diante de Deus na minha tenda do encontro. Se você não sabe o que é tenda do encontro, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas, resumidamente, é o local onde eu me encontro todos os dias com Deus. É um local específico onde eu oro. E nesse dia eu fui orar para o Senhor, falar com o Senhor e disse: Meu Deus, eu preciso muito pagar minhas contas, eu preciso muito de um milagre. Faz, Senhor, um dinheiro aparecer, faz esse dinheiro aparecer de forma miraculosa. E ali, enquanto eu estou tendo essa oração, enquanto eu estou fazendo essa oração, eu tenho uma visão e apareceu o número 7 diante dos meus olhos, numa visão espiritual. E eu estava de olho fechado e eu vi esse número 7. Então eu comecei a meditar e comecei a perguntar para Deus por que eu vi esse número 7. Isso significava alguma coisa? Então eu fiquei muito animada, porque quando você tem uma manifestação sobrenatural, isso te deixa animada, isso te deixa com ânimo. E aí eu já fiquei muito animada e já fui falar pro meu marido e eu disse: Deus falou comigo. E ele me mostrou o número 7. Só que ali naquela animação, eu interpretei aquela visão espiritual de uma forma errada a princípio. Eu tinha interpretado que dali a 7 dias Deus ia fazer o dinheiro aparecer. E eu falei isso pro meu marido. Eu entendi que Deus vai fazer aparecer esse dinheiro, daqui a 7 dias a gente vai conseguir pagar nossas contas. Aconteceu que, completando-se os 7 dias, nenhum dinheiro apareceu e a gente continuava com as nossas contas para pagar e continuava com aquela aflição no coração. E me trouxe muita tristeza, porque eu já estava triste porque tinha essas dívidas e porque precisava de dinheiro para comprar as coisas de dentro da casa. E além disso, também eu estava triste porque eu entendi naquele momento, quando não aconteceu do jeito que eu imaginei, eu achei que tinha sido coisa da minha cabeça e que Deus não tinha falado comigo e que eu tinha pensado errado. E aí eu decidi esquecer isso e eu esqueci. Eu pensei, então foi coisa da minha cabeça e não pensei mais nisso. E aí passado alguns dias, a gente estava dentro do carro, né? E andando de carro, eu e meu marido. De repente, o meu marido falou, ele olhou o celular e falou: acabou de chegar uma mensagem aqui dizendo que a gente recebeu um dinheiro de uma pessoa um cliente que estava me devendo, e esse cliente depositou o dinheiro hoje. E era um dinheiro assim que ia conseguir pagar todas as nossas contas, e era um dinheiro que fazia tempo que a gente estava esperando esse dinheiro sair, ele não saía, e naquele dia específico saiu o dinheiro. E aí eu fiquei, nossa, que bom, né? Que bom, graças a Deus, apareceu o dinheiro para pagar as contas. E logo depois meu marido puxa o celular de novo e falou: olha aqui, uma pessoa decidiu ajudar a gente financeiramente. E é uma pessoa que a gente é um amigo nosso, né?
E ele volta e meia, ele ajuda a gente com valor, né? Porque ele gosta de ajudar na obra de Deus e eu e meu marido somos missionários, nós também somos pastores de uma igreja. E ele entendeu que seria um momento de fazer uma oferta pra gente, ele sentiu de Deus de fazer uma oferta especificamente naquele dia. E foi uma oferta muito generosa. E quando a gente olhou o quê? Olha o valor dessa oferta, a gente ficou assim maravilhado, porque aquela oferta ia tirar a gente daquele sufoco que a gente estava passando naquele mês. Então a gente não ia conseguir só pagar as nossas dívidas, a gente também ia conseguir comprar mais comida, a gente ia conseguir dar aquele respiro, e aquela oferta veio em boa hora. E aí também, naquele mesmo dia, um terceiro cliente também que estava devendo, pagou o meu marido naquele dia. E aí a gente ficou maravilhado com o tanto de dinheiro que entrou naquele dia, supriu todas as nossas necessidades e transbordou. E o meu marido olhou para mim e falou: amor, você já olhou que data é hoje no calendário? E aí eu puxei o celular e eu falei: não olhei. Quando eu olho no celular, exatamente dia 7 daquele mês, tudo isso tinha acontecido. E quando eu vi aquele número, os meus olhos começaram a marejar. Eu comecei a me emocionar de saber que não, eu não estava enganada. Deus falou comigo. Agora, eu não soube interpretar da forma correta, mas Deus falou comigo. E Deus, ele se apresenta para nós toda vez que a gente dobra o joelho. Deus escuta as nossas orações, principalmente aquela oração do humilhado, a oração daquela pessoa que está precisando, que precisa do Senhor como um bebê precisa do seu pai para alimentá-lo, para suprir as suas necessidades. Foi isso que aconteceu naquele dia. Deus estava me avisando: dia 7 isso vai acontecer, fica com um pouquinho mais de paciência que o milagre vai vir. E o milagre veio, e veio em boa hora, veio abastado, com boa recompensa, sacudido, transbordante, como a Bíblia fala. E eu quero te animar, te dizer que se você está passando por alguma situação, leve diante do Senhor e creia que Ele pode te responder como Ele me respondeu. E às vezes, como aconteceu comigo, você pode não conseguir interpretar direito a situação ou interpretar errado e achar que Deus não está te vendo, que Deus não está prestando atenção. Mas tenha paciência e confie em Deus, porque as coisas não são do nosso jeito, são do jeito de Deus. E depois dessa experiência, eu aprendi a orar também pela interpretação das minhas visões. Porque às vezes você tem uma visão, mas você não entende o que significa aquilo, e você precisa também pedir para Deus te ajudar a interpretar, não só sair assim: é isso e pronto. Ora para Deus e pede a interpretação certa para aquilo. E se não vier a interpretação, você guarda aquilo no coração. Você não esquece, você guarda no coração e confia que Deus está no controle de tudo e que Ele te ama e que Ele sabe o que é melhor para você. Você já passou por alguma experiência assim? Então deixa aqui o seu comentário e deixa a curtida também aqui no vídeo. Eu vou preparar outros vídeos sobre muitas outras coisas sobrenaturais que já aconteceram comigo. Eu tô nessa intenção de fazer uma série só sobre coisas sobrenaturais, se você gosta desse assunto, porque o servo de Deus, ele vive o sobrenatural na sua vida. É impossível você servir a Deus e nada sobrenatural acontecer contigo, porque o nosso Deus é um Deus de espírito, é um Deus espiritual, ele é espírito e ele age na vida espiritual, e tudo que é espiritual é sobrenatural. Ele não tem a ver com a nossa natureza carnal, material, ele tem a ver com a nossa natureza espiritual. Eu tenho certeza que se você prestar atenção, se você está orando, você prestar atenção, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo em cada detalhe da sua vida, e nessas situações em que a gente o busca e ele se manifesta. Um grande abraço, Deus abençoe. E se você não me conhece, o meu nome é Fabiane Santos e todos os vídeos desse canal têm o objetivo de levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. Tchau!